pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio de Canabidiálogo, Conhecimento Quebra Preconceito, um podcast patrocinado pela Farmausa Pharmaceutical Group, destinado a discutir ciência, pesquisa, artigos, novos produtos, desenvolvimento, tudo voltado para o mundo de produtos de cannabis, canabinoides, no Brasil, no mundo. Discutir ciência é mais do que importante, é necessário nesse momento sobre esse tema tão em moda, tão presente nos consultórios, nas famílias, em tantos lugares. Hoje eu tenho uma oportunidade maravilhosa aqui, riquíssima. Hoje eu estou com um dos médicos pioneiros nessa prescrição no Brasil, pesquisador, enfim. Vou fazer uma breve apresentação dele aqui. Dr. Wellington Brix, graduado pela Faculdade de Medicina da USP Ribeirão Preto, pós-graduação em Medicina Farmacêutica pela Unifesp, Medicina Chinesa no Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP em São Paulo. E uma das melhores coisas que eu pude conhecer com o Dr. Brix é a participação dele como Chief Medical Officer de grandes empresas na área de biotecnologia, uma gigante na área de cannabis no mundo, a canadense Canonic Growth, Instituto Butantan, várias outras empresas, um profissional médico voltado também para a indústria farmacêutica na área de desenvolvimento, pesquisa clínica, enfim. Tudo que a gente precisa dentro do universo de produtos de cannabis e canabinoides. Mas, Dr. Brix, em primeiro lugar, muito obrigado por estar conosco. É uma honra tê-lo aqui. E eu gostaria de das suas palavras iniciais e perguntar: 10 anos já de produtos de cannabis, como é que você acabou também nessas prescrições junto com os canabinoides? Muito bem, Helder, bom dia. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, né? Acho que a gente já vem conversando de fazer esse podcast faz anos. É verdade. É verdade. Virou realidade. Lá atrás, é bom que a gente está realizando isso. Estou bastante contente de estar aqui junto com você. E fico contente que cada vez mais a gente consegue trazer mais informação, né, na forma de conhecimento para todo tipo de público, tanto para o público médico quanto para o público leigo, que independe tanto dessa classe nova de medicamentos. Bom, como é que eu comecei na cannabis? A minha carreira é uma carreira em Y, né? Então eu tenho a parte empresarial, onde eu já fui presidente multinacional, fui vice-presidente de empresa muito grande aí fora do país, mas ao mesmo tempo vendo pacientes, né? E quando eu fui fazer acupuntura na USP, e quando eu comecei a fazer acupuntura, veja bem, eu vim de desenvolvimento clínico da oncologia. Quando eu sentei ali, comecei a ver os professores falarem de TI, canal, passa aqui, passa lá. Eu falei, que planeta esses caras estão vindo? Mas aí você começa a utilizar e começa a ver que funciona. E uma das coisas que leva muito paciente para o consultório de acupuntura, que leva o paciente a procurar acupuntura, são as mesmas indicações que a gente tem para cannabis. Insônia, ansiedade, depressão, dor crônica. Essas são as principais indicações que os pacientes nos procuram. E são as principais indicações da cannabis medicinal também, né? Então, eu acabei adicionando a cannabis medicinal como mais uma ferramenta dentro da minha caixinha ali de procedimentos, né? Procedimentos e novas classes terapêuticas para poder tratar destes pacientes também. Que legal. E, doutor, desde quando? Lembra quando foi a primeira prescrição? A primeira prescrição foi no comecinho de 2016. Uau! Bem no comecinho. Bem no comecinho, liberou 2015. Foi? Era para patologia. Para dor crônica. Olha, eu estou aqui com um documento que eu vou seguir, que vai ser a nossa orientação nesse nosso bate-papo. O Dr. Brix, e eu vou citar aqui todos os outros atores, ele tem
eu diria um site, uma plataforma de estudo, né, de aprendizado, que é o Cannabis Academy, e ele escreveu Jornada do Paciente Cannabis Medicinal 2024. Participaram da autoria desse documento o Dr. Wellington Briggs, a doutora Janaína Barbosa, doutor Jimmy Fardin Rocha, um executivo Sadou Oshiro, a doutora a Lúcia Helena, a fisiatra, e a doutora Daniele Moraes também, que atua nessa área de cuidado de síndrome de Down. O documento é muito interessante, é muito bom, muito completo e fala tanto da jornada pré, durante, depois, e mais do que isso, cita também a multiplicidade de participantes dessa jornada, a indústria, outros profissionais da saúde. Eu queria perguntar de onde surgiu essa necessidade desse documento. Eu acredito, a doutora Briggs, a gente já discutiu já sobre isso, que não existe produtos de cannabis ou canabinoides, não existe esse projeto na indústria farmacêutica se não for acompanhado de um pilar chamado educação médica. Sem dúvida. Não existe. Então, de onde surgiu a ideia desse documento tão importante? Jornada do Paciente de Cannabis Medicinal 2024. Né? Isso daqui surgiu de uma necessidade que quem vive profundamente, né, nesse ambiente, o environment, né, da cannabis medicinal, convive o dia todo com problemas como qual a responsabilidade de cada profissional, de cada área do profissional da saúde com o paciente da cannabis. Quem deve fazer o quê? Quem pode fazer o quê? Quem faz o quê? São coisas completamente diferentes. Perfeito. Da onde esses pacientes estão vindo? Quem são esses pacientes? Depois, como é que a gente faz o acolhimento a esses pacientes? Como é que a gente acompanha e ajuda principalmente no acesso aos medicamentos? Então, são problemas que vinham acontecendo, e como é que eu acompanho ele depois, né? São problemas que vinham acontecendo com muita frequência. E os alunos da Cannabis Academy muitas vezes traziam esses problemas para discussão num fórum permanente que a gente tem. E aí surgiu a ideia, né? Poxa, e se eu mapeasse a jornada do paciente? Jornada do paciente não é uma coisa nova. Né? A gente tem mapeamento de jornada do paciente oncológico, jornada do paciente com endometriose, que eu acho que eu já vi. Então, a ideia, o arcabouço está aí, só que eu acabei juntando duas coisas, ou três coisas diferentes. Então, essa necessidade, um método já testado, que eu usei um método de consenso, e convidei os alunos da Cannabis Academy, além de pacientes, né, e gente também de empresas que trabalhavam com cannabis na época, e para ajudar. Né? Só que é um compromisso isso, né? Então eu tinha um time bem grande no começo, mas o pessoal acabou foi caindo aí pela metade, e esses autores que você citou foram os companheiros que ficaram até o final, para que a gente pudesse mapear realmente qual o papel de cada profissional da saúde, até onde a gente pode avançar com essa interface com os pacientes. E, para isso, o método que nós usamos foi o método de consenso, que foi o mesmo método utilizado no consenso global para administração, dosagem de administração de cannabis medicinal, que foi publicado em junho de 2021 no Journal of Cannabis Research. Então, eu usei um critério científico, né, que é aceito, sim, inclusive como referência, né? Não é a referência mais forte, mas ele é aceito como referência, e a partir daí nós desenvolvemos este documento. Foram, eu acredito que cerca de 10 reuniões, perto de 10 reuniões, aonde, antes de tudo, nós mapeamos questões, né? Tudo o que eu quero saber, então, mapeamento das questões, e depois
nós afinamos essas questões e discutimos uma a uma. E aí, depois da discussão, nós votávamos para ver se tinha consenso ou não. Mais 75% das respostas, consenso, menos, nós não tínhamos consenso. E a partir deste material muito rico das discussões, né, essas discussões são ricas porque, se você notar, nós temos autores aqui que trabalham com pacientes de fisiatria, a doutora Lúcia Helena Mercury. Então, fisiatria, tem uma outra paciente, uma outra médica, a Daniele, que cuida da parte de geriatria e também de síndrome de Down. Isso. Não geriatria. O Sadao Oshiro tem experiência como paciente e como empreendedor nessa área. Sim. O Jimmy, da ortopedia. E a doutora Janaína Barbosa, que tem uma pegada assim, muito mais de medicina integrativa como eu tenho. Então foi ótimo ter um grupo diverso que tem visões tanto do paciente particular quanto do paciente do SUS para tentar entender e mapear tudo que está em volta, tudo que acontece nessa jornada do paciente. E aí, esse documento que ficou mais extenso do que a gente imaginava no começo, mas você começa a desenvolver e a coisa vai evoluindo, né? Mas eu fiquei muito contente com o final, eu acho que os colegas também, e hoje o documento está disponível gratuitamente no site da Cannabis Academy. Recomendo muito a leitura, gente. Pra vocês terem uma ideia, aqui está tratando desde a pré-jornada, ou seja, como o paciente chega num consultório, a jornada dele em si. E já falando disso, isso é muito importante, porque eu vejo que existe não só em termos de venda, né, de produtos, mas também a própria expectativa do paciente cresceu muito nos últimos anos, né? Como que um paciente chega num consultório, doutor? É porque muitos médicos estão indo atrás de saber como prescrever, entender, porque é aquela pergunta, doutor, e a cannabis? E o canabidiol? Funciona para mim? Doutor Google nunca funcionou tanto, e é verdade que o paciente chega com uma expectativa a 150%. É verdade, é verdade. Muito paciente nos procura para o tratamento de cannabis. Hoje eu posso dizer que minha clínica é 90% paciente cannabis medicinal, e eles chegam com essa expectativa, né? Mas já chegam depois de ter tentado tudo, e às vezes até cannabis de forma errada, né? Cannabis medicinal de forma errada. Então o paciente chega querendo resolver todos os problemas do mundo, escutou que a cannabis trata de tudo, e a gente tem que dar notícia para eles. Cannabis não é panaceia, cannabis tem indicação, ou indicações precisas, tem indicação onde a gente tem referência, tem indicação que não tem referência, né? Por exemplo, limites. E limites, é claro. O paciente já chegou para mim querendo tratar câncer com cannabis, e eu tive que demitir a paciente, porque não dá, né? A gente não tem referência para isso hoje em dia. Verdade. Estão sendo desenvolvidas? Estão, mas não tem. Eu gostaria que tivesse, mas ótimo. não tem, né? Talvez ótimo. daqui a alguns anos a gente tenha outra notícia, mas não tem isso. Então, né? uma coisa que eu ensino para os meus alunos é exatamente isso. Como é que você gerencia a expectativa do paciente? Sim. Então, rapidamente, né? Então, eu ensino para o pessoal a fazer primeiro, fazer uma anamnese voltada para cannabis. Quer dizer, você vai fazer a anamnese da tua especialidade, do que você está querendo tratar, mas você insere na tua anamnese perguntas que, se esse paciente tiver alguma possibilidade de usar cannabis, eu pensar em poder usar cannabis, o que eu tenho que saber? Por exemplo, hepatotoxicidade, quer dizer, esse paciente já teve alguma história prévia de doença de fígado, né? Ou então esse paciente já usou cannabis alguma vez, como é que foi o resultado? É o tipo da coisa que você não vai perguntar numa anamnese normal para tratar, sei lá, uma dor crônica, mas você insere na tua anamnese. E com isso você vai entender qual a expectativa do paciente, porque a gente sempre coloca ali os SMART Objectives, os objetivos que a gente precisa, né, ser muito específico, ser mensurável,
ser alcançável, ser realista e no tempo, né? Para que a gente explique para o paciente o que ele pode esperar da terapêutica e mais, quando você faz isso com o paciente, ele adere melhor ao tratamento. Sim. Porque você empodera ele também. Poxa, eu vou ver que distância eu consigo andar sem dor. Então, se hoje eu ando 100 metros, estou tomando cannabis, depois que eu chegar na minha dose, eu devo andar pelo menos 200 metros, ou um pouco mais, ou não ter a dor, né? Então, a gente consegue registrar parâmetros no qual a gente vai acompanhar cada paciente. E esses parâmetros são individualizados. De novo, fazem parte da jornada individualizada de cada paciente, como tem que ser com a cannabis. É quase uma assinatura de um contrato de confiança. É verdade. Médico-paciente. É verdade. E nisso daí, isso que você explicou é primordial para transparência, porque é muito importante, ele chega numa expectativa de 150, mas não é que ele saia decepcionado, mas ele sai com uma realidade muito mais próxima daquilo que ele vai atingir. Perfeito. É o paciente que chega em cadeira de rodas com problemas sérios aí, problema neuropatia degenerativa. Sim. E quer tratar para correr uma maratona no final do ano, não tem jeito, a gente precisa explicar para ele, precisa ajustar as expectativas. Perfeito. E aí, nessa parte ou seja, a anamnese, eu imagino como isso, dependendo da patologia, tem que ser mais ampla, tem que ser segura. Partindo disso, doutor, a segunda etapa, bom, chegamos lá. Como é que o médico escolhe um produto, doutor? E aí eu estou falando independente de empresa, de tudo, porque muitos colegas seus têm me falado da preocupação que eles estão recebendo de 3 a 4 empresas diferentes por dia. Por dia, é verdade. Então não é nem produto, não, é produto não, é empresa. Nessa selva de produtos, como é que o médico escolhe? O que você diria para o colega? E eu vou acrescentar mais uma coisa na tua pergunta. Além de 3, 4 empresas por dia que o procuram, sim. Né, pelo menos uma dessas empresas vai ser uma empresa nova por semana. Verdade. Então tem muita gente chegando. Exatamente. Isso que acontece pelo menos comigo. Como é que o médico escolhe? Eu acho que esta é a grande pergunta, questão que os prescritores, o médico, o dentista e os outros prescritores têm. Como é que eu escolho o produto certo para cada paciente? Sim. Porque é uma terapêutica individualizada. Sim. Né? Então, que eu acho que talvez seja esse é o pulo do gato que eu ensino para os meus alunos, não pacientes, para os meus alunos, no curso da Cannabis Academy. Né? Então, primeiro, que indicação eu quero tratar? Quais são essas queixas? Né? Tem indicação? Primeiro. Né? Se tem indicação, ok. Tem alguma contraindicação relativa? Tem uma interação medicamentosa que pode acontecer? Então, eu preciso prestar atenção nisso no começo. Para isso, a anamnese é fundamental, saber como é que é a rotina do paciente, a profissão que ele faz, tudo. Aí eu parto para, as queixas que eu tenho, quais são os canabinoides que vão, ou os canabinoides que vão me ajudar naquela queixa ou naquela patologia, para aquele paciente específico. Perfeito. Porque um canabinoide pode ser bom para e para o mesmo tipo de dor, aquele canabinoide não vai funcionar. O THC é um exemplo clássico que você trata a analgesia, mas depois a gente não consegue, tem paciente que não vai conseguir funcionar durante o dia. Escolhendo os canabinoides, eu vou escolher o tipo de produto. Se é um full broad, um isolado, um balanceado. Sim. E a partir daí eu tenho a característica do produto que eu preciso para aquele paciente específico. E aí sim eu vou procurar, só aí que eu vou pensar qual o produto. Então, uma dica que eu dou para os meus alunos: vá primeiro no tipo de produto. O que você precisa? Um full broad, isolado, balanceado. E aí você vê quem tem aquele produto, qual é a empresa que tem produto que tenha um certificado de análise completo e atualizado. Sim. E aí sim você fica tranquilo para fazer a tua prescrição. Vamos lá. Passou a anamnese, essa selva de produtos. Escolhemos canabinoides, aplicação.
começou uma outra dúvida que muito médico pergunta: titulação de dose. Como chegamos ali, vai titular a dose e tem muito paciente que na primeira semana já tem resultado, né? E será que esse é o principal? Como é que fica no desafio? A gente já está nessa jornada aí do paciente. E a titulação de dose é aquela coisa que digamos, a barreira a ser transposta. Quais são os principais problemas, os desafios que você vê nesse momento da titulação de dose? Titulação de dose é um dos temas muito caro para mim, né? É um curso inteiro à parte, né? É um curso inteiro à parte. Daria para fazer assim muita coisa na titulação, mas a titulação ela é importante porque a gente precisa lembrar que nós estamos tratando aí de um fitocomposto. Perfeito. Então não é um medicamento isolado, né? Com isolado até dá, mas a gente precisa achar a dose de cada paciente. Eu tenho um paciente que respondeu com 20 miligramas de CBD num tremor essencial. E eu tenho um paciente que chegou até quase 300 miligramas de CBD por dia, outros com 20 e poucas miligramas de THC por dia. Então vai depender muito do paciente, depende da genética, tem muita variabilidade. Então, a titulação hoje nos dá uma forma segura de iniciar a terapêutica com o paciente individualizado. Perfeito. Então, na titulação, hoje existem guias, né? A gente tem o consenso sobre dosagem e administração, que eu já mencionei. Apesar de ser para dor crônica... aliás, esse consenso, gente, nós vamos deixar no nosso episódio aqui todo o link dele, o abstract. Ele está aberto, não só o inteiro, está aberto. Leitura obrigatória nesse item é titulação de dose. E claro, chegamos de uma titulação de dose em um produto que todo mundo sabe aquilo que tem dentro. Sim. Passamos essa barreira, né? Sim, vamos lá. Né? Então, quando a gente vai fazer essa titulação, a gente pode usar o consenso como um guia. Ele é para dor crônica. Isso. Né? Então, como é que eu inicio com CBD? Quando e como eu inicio com THC? Porém, ele pode ser usado para outras patologias também, porque dos 20 experts que participaram de todas essas discussões, acho que antes da gente iniciar, tivemos uma preocupação com a segurança. Então, nossa preocupação era, se alguém lá no meio de algum país... o médico lá está isolado, acha que viu o artigo, leu o artigo e acha que vai prescrever cannabis para o paciente. Se ele fizer daquele jeito, ele vai ter segurança. Muito importante. Então, o artigo também pode ser usado como referência para relatórios médicos de judicialização, para relatórios médicos de justificativa do uso e como é que eu vou utilizar a cannabis. Então, titulação ela é importante, precisa ser individualizada. E qualquer prescritor tem que investir tempo junto ali com o paciente para fazer direitinho, explicar como funciona. Não é apenas escrever, dar para o paciente, ele vai se virar. Né? Colocar também o contato do fornecedor para o paciente. Sim. É impressionante, mas hoje acontece muito. A gente tem prescrição de produto importado e o colega não coloca aonde o paciente vai para a internet, fica buscando, dá volta. O paciente aí é fundamental. 2 semanas depois ele liga de novo para a clínica, doutor, onde é que eu compro? Né? E às vezes esses pacientes chegam para mim. Imagino. Né? Me acha na internet, vê lá o meu nome ligado com cannabis, olha, eu estou com uma prescrição aqui, eu não sei onde é que eu compro. Sim. Isso acontece bastante. Sim. E muitas vezes prescrições que são assim, só canabidiol, tantas gotas, tomar 2 vezes ao dia. De quem? De onde? Quando? Não pode. Não pode. Né? O pessoal precisa ter um pouquinho mais de informação e formação para poder utilizar essa classe terapêutica. Perfeito. E na titulação de dose vem um outro desafio gerenciável, mas que deve ser visto também. Muitos pacientes chegam em polifarmácia. Como lidar com a interação medicamentosa, doutor? Polifarmácia. E polifarmácia, eu não sei qual foi o pior caso que você já viu, mas eu já vi caso de 8, 10, 12. Eu já vi o caso já de uma senhora com 15 medicamentos, ok, contando com suplementos, mas eram 15. Isso é comum. Nossa, meu Deus do céu, como é que faz? Polifarmácia é uma coisa complicada, né?
A regra geral da cannabis é não mexa em nenhuma medicação que o paciente está tomando enquanto você não atinja a dose otimizada, quer dizer, a menor dose efetiva, né? Menor dose que seja efetiva para aquele paciente, o uso da cannabis. A gente atinge esse ponto, esse nível, e aí sim a gente começa a pensar qual vai ser o primeiro medicamento que a gente vai começar a reduzir, desmamar. Nós falamos disso daí da dose de manutenção. Chegou lá e manteve. Essa é a dose, a melhor dose do paciente. Está funcionando, vai funcionar. É um paciente estabilizado. O próprio paciente vai, inclusive, gerenciar dentro do dia dele. A gente empodera o paciente. Perfeito. Né? O que eu gosto de falar para os pacientes, a gente vai transformar o círculo vicioso que você está para a esquerda, né? Vicioso para a esquerda, no círculo virtuoso para a direita. Sim. Né? E para fazer isso não é só cannabis, né? Tem várias outras coisas: alimentação, exercício, hidratação, sono, diminuição de estresse e toda a medicação que ele está tomando. Então a gente escolhe um medicamento da polifarmácia ali, geralmente ou benzodiazepínico, ou hipnótico, ou um opioide se ele estiver tomando, e a gente começa a reduzir. Aliás, tem um consenso para redução de opioide usando cannabis. Está disponível no Cannabis Academy também, o Open Paper. Importantíssimo isso, muito bom. E aí a gente começa a reduzir um por um. Né? Por isso que o acompanhamento ao paciente é extremamente importante. O paciente, a gente acaba, como você falou, fazendo um contrato com ele. Sim. Uma das perguntas dos pacientes é: quanto tempo eu vou tratar? Pelo menos 6 meses, eu isso falo. É importante pelo demais. menos. Isso é pelo menos. Demais. E aí a gente começa a reduzir os outros medicamentos e acertar toda a terapia desse paciente. Polifarmácia não é fácil. Não. Mas os relatos que eu tenho, quando chegamos nesse ponto de a boa anamnese, aquela relação já de confiança, a titulação de dose segura, dose da manutenção, superando, já começando já a diminuir, retirando gradativamente, é uma coisa que vai crescendo ponto a ponto, é a qualidade de vida dele. Sem dúvida. E ele chega num nível de qualidade de vida que ele ganha cada vez mais confiança no médico, no tratamento, no produto. E passou essa barreira dos 6, 8 meses, a gente tem um paciente estabilizado, é o que eu ouço de muitos colegas seus. E aí esse tratamento que pode durar anos, às vezes a vida toda. Sim. Nessa outra parte é da manutenção. O acompanhamento é permanente. É permanente, quando o paciente não some, né? Porque o paciente está bem, ele desaparece. Ou ele volta quando tem alguma coisa. O que foi que aconteceu? Ele volta 2 anos depois. Preciso de uma nova receita para fazer a importação da Anvisa. Verdade. 6 meses, né? Que a gente... exato. E mostra como isso tem potencial em tantas patologias. Doutor, olha, eu de novo recomendo a leitura que ele cita casos clínicos aqui. Também, né? Casos de ansiedade generalizada em adulto, criança com TDAH, atletas, enfim, e fora as referências. Bom, tem um outro ponto que nossa conversa já está chegando aqui no final, gente, mas tem outro ponto que eu acho importantíssimo. Depois de 10 anos, minha visão como pesquisador também, doutor, que ainda falta muita coisa para ser feita. Estamos na pontinha do iceberg. Vocês terem uma ideia, aquilo que é muito reconhecido para canabidiol no mundo, o tratamento auxiliar do canabidiol no controle de epilepsias fármaco-resistentes. Nós só temos uma pesquisa clínica publicada, aprovada no mundo até hoje, apesar de todo o consenso disso, né? Então, faltam pesquisas clínicas aprovadas, finalizadas, falta muito estudo, formas farmacêuticas. Você é um médico de desenvolvimento, novas moléculas, tudo. Como é que você vê esse futuro? Será que eu estou sonhando demais? Ou eu acho que nós nem chegamos ainda, nem encostamos no que a gente pode fazer? O que você vê? Helder, a perspectiva futura é importante, porque a cannabis vem do folclore. Do folclore na raiz da palavra, do uso popular. Né?
E ela passou para o universo médico com um pouco de ciências, começou a passar a partir da década de 60, aí, com os estudos do Dr. Carlini, com o Dr. Mechuller, e aí a gente começou a ver, né, qual que era a interação desse fitocomposto e tudo que tem ali dentro com o nosso organismo. Então, hoje, a gente ainda está na infância da cannabis medicinal. Perfeito. Tem muita coisa para ser desenvolvida. A gente precisa desenvolver evidência. Eu não estou bem certo se o arcabouço que nós temos hoje para desenvolvimento de evidência através de somente de estudos clínicos randomizados, duplo cego, placebo controlado, toda aquela que a gente conhece, né, os RCTs, se esse é o melhor, porque a gente está falando aqui de fitocomposto. Porque essa forma de desenvolvimento ela foi feita para moléculas individualizadas. Sim. E não para fitocomposto. Então, talvez fazer uma junção dos estudos clínicos randomizados com estudos de evidências de vida real, real world evidence, Isso. né? Com a análise de banco de dados que precisam ser formados, né, e muita gente esquece, né, as seguradoras, mesmo as empresas, né, os segmentos e os próprios médicos. Eu já comecei a ouvir até já inteligência artificial aplicada. Sim. Sem dúvida. A cannabis, a pesquisa em canabinoides. Sem dúvida. Tem até uma inteligência artificial própria para cannabis, mas é uma cópia do ChatGPT. Já testei, não é nada daquilo. Então, a gente precisa desenvolver essa informação que dê base para duas coisas principalmente. Primeiro, para o médico poder prescrever com mais confiança. Perfeito. Segundo, para que as políticas públicas tenham no que se basear e não apenas no folclore. Muito bom. Então, a gente vê hoje no estado de São Paulo o início da distribuição do canabidiol apenas para 3 patologias, né, que tem convulsão farmacorresistente. Exato. É uma pena, porque tem muito mais gente que poderia se beneficiar. Então, isso pode vir depois. Por que não veio? Porque eles ainda dizem que está faltando evidência. Na verdade, não é, mas tudo bem. Foi usado. Mas eles focam muito em formato, como você falou, e a ciência é mais do que somente aquele formato. Muito mais. Então, o que nós precisamos hoje são de cientistas, pesquisadores que tragam novas formas que a gente consiga mostrar, né? Que a gente saia um pouco da caixinha e consiga mostrar. Eu sou presidente da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica, né? Que é voltado para pesquisa clínica, a gente discute pesquisa clínica. Sou professor de pós-graduação, num módulo de medicina integrativa e um outro módulo de pesquisa clínica. E aí a gente vê, tem isso daqui, mas tem muito mais coisa em volta, né, que pode ser desenvolvida. Então a gente precisa sair desse miolo, né? Quando eu falo a gente, são os cientistas, os pesquisadores, sair um pouquinho desse miolo. E não é só isso. Tem novas formas farmacêuticas para a gente desenvolver. Sim. Tem novos canabinoides. Tem associação com perfis de terpenos que a gente consegue melhorar aquele fitocomposto, aquele medicamento para patologias específicas. Ou até começamos a pensar em terpenos dominantes em algumas situações. Sem dúvida, beta-carofileno, julfenoleno para dor. Melhora, a gente vê melhora do paciente. Né? Outra coisa, microdosagem. Né, para tratamento de ansiedade e depressão. Isso funciona bem com os psicodélicos, a psilocibina, né, por que não com THC? Eu sei que tem um grupo aqui no Brasil, em Santa Catarina, fazendo esse trabalho. Então tem muita coisa que a gente precisa ainda fazer. Nós estamos na infância, né? Infelizmente a proibição que aconteceu lá em 1930, na década de 30, né, do século passado, resultou nisso. Mas o que a gente precisa fazer é fugir do folclore. Né? Eu acho que infelizmente ainda tem muita gente prescrevendo com base no folclore. Infelizmente. E tem muita empresa surfando isso também. É uma pena. Eu estava conversando com o Tiago e a Maria da Caiamad, consultoria a respeito disso. Eles passaram uma informação assustadora de que de um mês para o outro você tem 40 empresas que desaparecem. Sim.
que o paciente tem mais um medicamento que ele não recebe depois mais. Olha, além de ser uma falta de responsabilidade extrema com o paciente, isso acaba comprometendo até a própria dinâmica de empresas sérias que estão trabalhando. Eu acho que para essa mesa, a Dr. Brix, a gente tem que chamar essa mesa para nós irmos já para adolescência, puberdade, começar a crescer como adultos e tomar um lugar de referência no mundo para o Brasil. Nesse setor, temos que chamar indústria, pesquisadores, universidade, Anvisa, regulatórios, enfim, é uma mesa que cabe muita gente para diálogo, para discussão de muita coisa e aproveitarmos essa oportunidade, que eu acho que é única, eu acho que nós temos tudo para nos tornarmos referência do mundo para isso, né? Mas, Helder, eu tenho uma crítica. Eu não sei se eu estou sendo muito chato ou estou ficando muito velho, mas eu estou cansado de discutir e não ter nada prático ou realizado depois da discussão. Essa semana mesmo participei de uma reunião com um pessoal do Ministério da Saúde tentando mostrar alguma coisa. Não, o problema não é comigo, é com outro, e fala lá com outro, e tá todo mundo... A primeira ação demora muito, né? E o que eu vejo também em congresso é muito blá 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 para pouca ação, não tem ação. Né? O pessoal não está aí, eles não estão mostrando nem a ação que deveriam estar fazendo. Fica na discussão, mas quando a gente pensa o que eu posso fazer e realmente fazer, isso não está acontecendo. Um pouco talvez porque eu diria que a cannabis é uma prima pobre da indústria farmacêutica ali dentro, né? Não tem o mesmo recurso que uma indústria farmacêutica, mas as patentes de moléculas, dificuldade de obtenção de produto e dificuldade de padronização de produto. Muito complicado. Mas, bom, talvez nós colocamos o homem na Lua, por que não vamos fazer? Claro. Tem uma oportunidade. Né? Exato. E você vê, a jornada do paciente que você citou foi um projeto que uma vez alguém falou para mim, você faria que ninguém mais quer fazer. Exato. E está aqui. Aí. Virou realidade. Né? Eu acho que pôr a mão na massa é importante para isso, porque não existe vácuo nessa área de ciência. Se nós não fizermos, alguém vai tomar a frente e vai fazer, e a gente nós estamos condenados depois, daqui a 10 anos, a sermos meros importadores de produtos acabados com tecnologia dos outros. O que vai ser uma pena. Mas eu vejo também muito estigma ainda. Né? Não é só aqui no Brasil, não, tá? Tem fora também, mas tem muito estigma. Meus colegas de pesquisa clínica lá da sociedade muitas vezes vêm com brincadeira, não sei o quê. Quando eu falo em pesquisa de cannabis, todo mundo quer participar. Não, eu vou ficar chapado. Ainda tem essa estigma, né, que é ruim, é muito ruim. As pessoas... Os pesquisadores, as instituições, hospitais, universidades precisam entender que essa é uma classe terapêutica nova. Isso. Ponto. Isso. E a gente precisa ver o que tem lá dentro, porque a gente sabe que tem benefícios dentro desse extrato, dentro dessa planta. Então, por que a gente não vai utilizar isso? Fora todos os usos industriais, que nem tocar aqui, porque é enorme. A indústria do cânhamo é gigantesca e a gente tem que entender isso muito além de outros temas. Acho que colocar os temas nos seus compartimentos são muito importantes para não contaminar essas coisas. Vamos lá, quero aproveitar aqui a presença do Dr. Wellington, que ele participou de um dos mais importantes congressos na área de sistema nervoso central, neurociência, aqui no Brasil, o BRAIN, no Rio de Janeiro, foi acho que 2 semanas atrás, semana passada. Me conta sobre esse congresso, o que é que você achou, doutor? Bom, Helder, o BRAIN é um congresso, eu diria, o congresso mais hype, mais interessante na área de neurociências. Para quem gosta, é um prato lotado, né? É um congresso intenso, são 4 dias de congresso, com praticamente 6 salas simultâneas,
né? Para você ter ideia, eu andei 5,5 km, 6 km por dia ali dentro do Congresso só, né? Medido pelo celular. Muita gente, né? Muita gente. Eu escutei 5.300 inscritos e 7.000 inscritos. Muita gente. E estava em 2 prédios separados com uma ponte entre os dois. Então a gente ficava indo de sala para outra, sala para outra. Mas foi bom porque pelo menos a gente se movimenta durante o dia. O Congresso ele tem uma tônica de trazer discussão dentro de neurociência. E ele não se limita à neurologia, à psiquiatria ou à psicologia. Ele acaba mesclando tudo, né? Então, tiveram tardes dedicadas à nutrição na psiquiatria. Assuntos como discussão sobre luto, como é que eu gerencio o luto tardio, discussões de... A gente fala hoje só de neurologia e só de psiquiatria, mas devia estar falando de neuropsiquiatria. Sim. Aí sim. Né? Sim. Tanto que existem países que a especialidade, você não tem neuro, não tem psiquiatra, você tem neuropsiquiatra, o que é muito mais, eu acho que é muito mais atrativo para o paciente, como especialidade para a formação do médico. E foi um congresso multidisciplinar, então nós tínhamos médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, nutricionistas. Então isso foi muito bom, essa interação e a troca de informação com esse público. Sim. Outra coisa que foi muito interessante foi a feira. Tinha 2 andares com empresas mostrando os produtos nesta área de neuropsiquiatria, de neurociências. Então, a gente viu o lançamento de vários produtos ali, produtos farmacêuticos, da indústria farmacêutica mesmo, e alguns produtos de cannabis. Sim. Né? A Farmusa estava com o stand lá. A Pharma USA, que foi quem me convidou para participar, estava lá junto com algumas outras empresas. Bom, foi muito gostoso conversar com cada um deles e entender. Né? Eu venho da indústria farmacêutica, então eu conheço a conversa ali de quem está no stand da indústria, que é diferente da cannabis. É diferente. Né? Eu não sei porquê, mas ela é diferente. Mas é diferente num se complementando. Sim. Né? E não é assim, aquilo não funciona, aquilo é ruim. Não, pelo contrário. É diferente com a complementação. Em relação às apresentações, eu assisti muitas. Eu acho que eu chegava cedo e eu tinha até uma folhinha. Um roteirinho. Um roteirinho, tal horário, tal sala, tal horário, tal tema. E eu ia de um para outro. Teve uma sala que eu não conseguia entrar, tamanho da fila. Né? Mas a gente via nas apresentações 2 tipos de apresentações completamente distintas. Né? Aquela apresentação do colega que ia lá e falava: esse estudo viu isso. Uhum. Próximo slide. Esse estudo viu isso. E a conclusão precisa fazer mais estudo. Com isso, essas apresentações. Não acrescentou em nada. Se é para fazer revisão bibliográfica, escreve e publica. Né? Infelizmente, desculpa, é uma crítica minha de colegas que não avançam a ciência fazendo isso. Sim. Não avançam. Né? Por outro lado, teve outras discussões que realmente avançaram. Essa do luto tardio, por exemplo, foi excelente, onde teve interação com a plateia, teve gente lá que trouxe, olha, os problemas são esses, a gente pode fazer isso ou aquilo. Teve uma tarde, teve muita nutrição dentro da psiquiatria, a influência da alimentação dentro de diferentes quadros psiquiátricos. Foi muito bom, né? Foi muito bom. Tinha lá a apresentação de um outro artigo? Tinha sim, porque é importante para a gente ilustrar e mostrar, olha, existe evidência para isso. Sim. Mas os palestrantes contribuíram para o conhecimento de quem estava na plateia, aumentou o conhecimento. Isso foi muito bom. Né? E eu acho que isso eu sinto falta em outros congressos. Mas no Brain a gente também viu essa parte boa. Eu saí do Brain melhor do que eu entrei. E esse sentimento é muito bom. Né? Eu
pude entender o que eu consigo agregar de coisa nova, algumas coisas novas, para usar no consultório na segunda-feira que vem. Né? Isso sim, isso é o que a gente quer. Né? Muito bom. Isso é o que a gente quer ver. E outra coisa é a oportunidade de conversar com quem está trazendo essa informação. Isso lá foi muito fácil, terminava as palestras, a gente podia conversar com os palestrantes, eu encontrava em algum outro lugar por ali. Então, o congresso foi excelente e eu espero, inclusive, poder escrever alguma coisa dos highlights desse congresso para trazer para quem não foi, para ter uma ideia. Eu acho mais o congresso Brain, digamos, perfeito para se pensar os canabinoides como muito mais do que dentro dessa nova classe terapêutica que eles são. Sim. Integrativo, pensando, e acho que conjuga muito bem com essas novidades, muito além de só aquela revisão bibliográfica, muito além disso. Eu acho que se tem uma área que acho que tem que investir ainda mais e melhorar em termos de novidades, são esses canabinoides no Brain, e tem muita coisa ainda para ser conjugada, multidisciplinaridade, multimodal, tem muita coisa legal. Próximo vai ser Fortaleza. Ano que vem. Muito Fortaleza. No Brain, nós tivemos algumas sessões sobre canabinoides. Teve, né? Sim. Teve. Infelizmente, foram pessoas de pesquisa básica. Sim. E eu escutei um comentário de uma psiquiatra que estava ali junto comigo, assistindo, e tinha mais uns colegas dela depois ali. E ela depois veio falar para mim: meus colegas saíram com medo de prescrever cannabis. Uau! Né? Por quê? A informação que foi levada foi só de CBD, foi tendenciosa, né, com bias, com viés, né? Sim. Que infelizmente, em vez de informar, desinformou. Né? Colocou medo na prescrição dos outros canabinoides que são que é uma pena, essenciais em muita coisa. Então, o Brain poderia fazer um pouco mais de curadoria nessas apresentações, né? Mas que, infelizmente, ainda existem empresas que têm essa atitude, né, de demonizar o resto da planta somente porque eles não têm produto. Exato. Eles não têm produto. A base científica disso. Né? Mas teve coisa boa. O Dr. Alexandre Kalp apresentou o trabalho, o Pantrea. Ele apresentou o estudo, mas não está concluído ainda. Ele vai começar agora, ou já está fazendo uma meta-análise, que é o cannabis em enxaqueca. Muito interessante. É um estudo muito legal. Teve uma outra apresentação sobre CBD com evidências em patologias de convulsões farmacorresistentes, que foi bastante interessante. Né? Mostrou bastante evidência, então teve sim coisa muito boa, além das informações que nós tínhamos nos estandes que estavam lá de empresas como a Farm USA para divulgar mais essa área terapêutica. E, inclusive, vocês tinham informação lá da Universidade Farma-USA. Se puder falar, agora eu vou fazer a pergunta para você. Se puder falar da Universidade Farma-USA. Nossa preocupação permanente, que o Dr. Briggs faz parte desse projeto também, de levar melhor formação para o médico. Na verdade, foi apenas o começo. A Farma-USA é pensada além do aspecto, muito além só de um aspecto comercial, que não deixa de ser importante, mas um aspecto de formação, de levar o médico a informação diferenciada, mais atual possível, para que ele comece a se sentir seguro nessa jornada da prescrição, na jornada junto com os pacientes. É fundamental. E nós colocamos isso lá. Vamos fazer o seguinte, para Fortaleza, com o nosso podcast aqui, a gente vai fazer algumas pontas de lá. Pessoalmente, já estou te convidando para a gente ir lá, e de lá a gente, quem sabe, consegue conversar até com alguns pesquisadores de ponta e trazer essas novidades, aproveitar e compartilhar isso no Cannabis Diálogo para o ano que vem, já para Fortaleza. Vamos deixar a agenda já fechada para isso. Combinado. Tá bom? Vai ser ótimo. Muito obrigado pelas novidades. Os highlights são importantes. Quando publicar, manda para a gente, que a gente coloca aqui nas redes também. Bom, doutor, que coisa boa. Olha, eu quero fazer, a gente já tem
muitas discussões também, e eu concordo contigo que a gente tem que passar da discussão para a ação, mas fica combinado aqui o seguinte: tudo que a gente conseguir fazer em parceria junto, a gente volta aqui para falar resultado. Excelente, ótimo, bacana. Entendeu? Legal. Então fica a ação a promessa virar ação de alguma maneira, e a gente volta aqui para contar. Bom, para o futuro, para a gente encerrar, o que você acha? O que você diria para quem, o médico, o seu colega, né, que quer começar a prescrever, o pesquisador que quer começar, aquele que já está inserido, que mensagem você daria para ele para a gente encerrar? Eduquem-se, informem-se e formem-se. Perfeito. Não é só a informação que ele acha ali na rede social. A gente precisa realmente ler trabalho clínico. E aí eu vou falar de um hábito que eu tenho faz muitos anos já e que ajuda bastante, sabe? É muito simples. Eu leio pelo menos um artigo científico inteiro todos os dias. É um hábito, né? Muito bom. E isso pode ser de cannabis, pode ser de astrofísica, pode ser de qualquer coisa. Eu adoro ciência, então é claro que eu vou ler muito mais sobre cannabis, mas isso aguça a nossa vontade ainda de aprender cada vez mais, né? Como se fosse um doce gostoso, alguma coisa que a gente vai querer mais, mas a gente não se empapuça. Exatamente. Né? Então, precisa aprender, precisa se educar, precisa se formar. Né? Quem quer prescrever e não sabe, essa classe terapêutica não dá para aprender sozinho. Então, procure um curso que realmente forme na prescrição e não apenas na revisão de trabalho. Este artigo, isso, este artigo, aquilo. Né? Então, vamos procurar. Tem gente muito boa no mercado que consegue mostrar prescrição, ensinar, como eu falei antes, qual que é o esqueminha aqui para a gente chegar na prescrição. A gente precisa internalizar isso e estar preparado para receber os nossos pacientes, porque o que é que está acontecendo? Os pacientes estão sentando na frente do médico, do dentista, dos outros prescritores e perguntando: cannabis serve para mim? E se você não tiver preparado, pelo menos para dizer, não sei, mas o doutor tal, a clínica tal, sabe, ou então não sei, vou procurar e te conto. Né? Em vez de simplesmente falar não serve, porque não tem nem ideia, né? Esse prescritor precisa se informar e formar-se. É isso aí. Gente, ciência se faz com diálogo. Trocar informação no mundo, não só no Brasil. Qualquer lugar do mundo a gente só consegue crescer assim, trocando a boa informação científica. Dr. Wellington Brix, mais do que medicina integrativa, acho que é medicina integrada à ciência. Muito obrigado por sua participação, agradeço demais, todos nós ganhamos. Até o próximo episódio, muito obrigado, gente. Curtam esse episódio no YouTube e outras redes sociais, acompanhem aqui o Dr. Wellington Brix e a gente vai ter mais novidades e mais episódios também. Obrigado, gente.